Hábitos espirituais. Pergunta pro seu irmão, e aí, leu essa semana, irmão? Olha. Quem leu as cartas de João, levanta sua mão. Eu não vou abrir o olho para ver. Levanta sua... bastante. Glória a Deus. Quem não leu, termina. Vai até o fim. Lê lá. Terminou? Terminou, Luquinha? Tá vendo? Luquinha terminou. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre oração. Diga comigo em 1, 2, 3 e... oração falando com Deus. Aleluia. Esse é um hábito essencial também. Abra comigo em Mateus 6, do 9 ao 15. Quem tiver aí no som, quiser baixar o retorno aqui para mim, porque a caixa aqui está chiando, tá? Se puder, abaixa para mim, por favor. Está chiando bastante aqui em cima. Obrigado. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do 9 ao 15. É a oração modelo, a oração mais famosa que existe. Nós vamos ler juntos, amém? Quem achou, diga amém. Se você não estiver com a Bíblia aí, no telão também vai ter a mesma versão que eu vou ler aqui, que diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que estás no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito aqui. E agora nós vamos aprender mais da Tua palavra, Deus. Vamos aprender sobre esse hábito essencial na nossa vida, que é a oração, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, sobre isso. Estimula, traz de novo a chama, ó Pai, de falar contigo através da oração, ó Pai. Livra-nos agora de todo anseio, toda preocupação externa, ó Pai, e toda seta maligna, tudo que o diabo tentar fazer aqui, ó Pai, ele já está repreendido para fora desse lugar, em nome de Jesus, para que possamos absorver tudo o que o Senhor tem para essa manhã, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Pode tomar o seu lugar. Então, irmãos, aqui nós estamos falando de um trecho dentro do Sermão do Monte, aonde o Senhor ele vai falar como devemos orar. Ele nos ensina a orar. E essa aqui é a oração modelo. E dentro dessa oração modelo, dentro do Pai Nosso, né, que é o nome dessa oração conhecido, eu já quero até te dizer, irmão, essa oração ela não é exclusiva de uma religião, ela não é exclusiva de uma pessoa, de uma determinada igreja, ou só quem ora isso é daquele lugar e tal. Essa oração, quem deu para o mundo, quem deu para quem o segue, é Jesus Cristo. Jesus é que nos ensinou a orar o Pai Nosso. Então não tenha vergonha, não tenha preconceito de fazer essa oração, porque foi assim que Jesus nos instruiu a orar. Amém? Então fala aí para o irmão que está do seu lado, pode orar o Pai Nosso, viu, meu irmão? Amém? E faça essa oração, irmão, com a enfática que ela exige, ore cada pedacinho, e é o que nós vamos fazer aqui, destrinchar um pouco dessa oração, para a gente entender melhor como devemos orar. Mas, irmãos, às vezes, na nossa mente passa, por que a gente ora? E para quem a gente ora? Para onde vai minhas orações? O que eu estou buscando quando eu estou orando? Eu estou pedindo ou eu estou buscando a Deus? A minha oração, ela é comunhão ou é somente uma lista de desejos que eu tenho? A gente precisa tomar esse cuidado, a gente precisa refletir sobre isso. E às vezes tem muitas pessoas que falam assim, eu já ouvi de pessoas, às vezes eu falo, mas você está orando? Você já colocou isso em oração? Aí a pessoa fala, mas se Deus já sabe tudo sobre a minha vida, por que eu preciso orar? Irmãos, nós precisamos orar porque é o jeito que nós conseguimos falar com Deus, não tem outra língua. A língua de falar, a linguagem de falar com o nosso Deus, nosso Pai, é através da oração. Diga comigo, a minha linguagem com Deus, que é o meu Pai, é a oração. Fala para o irmão que está do seu lado, a sua linguagem com Deus, teu Pai, é a oração.
Entendeu, irmão? Porque não é uma informação em Deus, não é uma informação para Deus que nós estamos dando, é uma formação de relação com Ele. Orar. Então, irmãos, essa manhã, se tem alguém aqui que está frio nessa questão, se você não ora, se você não tem tido hábito, mas eu falo em pensamento com Deus. Tudo bem, o Senhor conhece a sua mente, mas Jesus manda a gente falar, é falar. A gente precisa colocar as palavras para fora, para falar com Deus. Porque, irmão, a gente precisa entender que em nós milita a carne contra o espírito. Se a gente vai nesse pensamento, mas eu já oro em espírito. Você não está falando com Deus, você não está orando. Você não está retirando-se para um lugar para orar. Você não está dando tempo exclusivo para esse hábito. Aí daqui a pouco está só na mente. Daqui a pouco você não está mais orando em mente. Daqui a pouco você não está falando mais com Deus. Daqui a pouco você está vivendo e reclamando. Sendo surpreendido pelas coisas e não entendendo por que as coisas estão acontecendo na sua vida. Eu te falo qual é a resposta disso. Você não está orando. Você não está falando com o teu pai que sabe tudo sobre a tua vida. Porque você fala com ele. Às vezes nós falamos com algumas pessoas e não obtivemos resposta. Às vezes nós falamos aqui dentro com alguém, às vezes você manda uma mensagem para mim, eu mando uma mensagem para você, às vezes a gente manda, a pessoa vai responder só no outro dia ou no final da tarde, às vezes esquece de responder. Mas eu te garanto, aquele que nós chamamos de Pai Nosso, Ele nos responde. Ele responde a tua oração. Ele responde a tua lamentação. Ele responde o teu choro. Mas se eu começo a orar, Tiago, eu só choro, eu não tenho o que falar para Deus. Você tem. Fala o que está acontecendo na sua vida. Mas fala para o teu Senhor. Fala para o teu Pai. A gente tem uma facilidade enorme de falar com as pessoas, irmãos. Às vezes a gente está numa fila aí que nem conhece a pessoa direito. Daqui a pouco, em meia hora de fila que você está ali com a pessoa, você contou a sua vida inteira e ainda se surpreende. E ainda confiou tudo o que era íntimo seu para uma pessoa que você acabou de conhecer. E aquele que te conhece antes mesmo de você nascer, você não tem falado com ele. Que é para quem nós devemos falar e abrir todo o nosso coração. Diariamente. Diariamente. Então, fale mais com o teu Deus do que com as pessoas. Fale primeiro para Deus. Depois você fala com as pessoas. Fala isso para o seu irmão. Fala primeiro para Deus. Depois você fala com as pessoas. Irmãos, porque nós não estamos falando, sabe também qual que é uma dificuldade às vezes a gente precisa ter um entendimento maior, é que às vezes parece assim, que a gente está orando para o vento, orando aqui para o ar, para a igreja, para a placa, para o pastor aqui na frente. Não, irmão, quando a gente clama aqui, quando a gente anuncia aqui no microfone, erga suas mãos, ore, começa a falar a palavra. Às vezes pode perceber, às vezes quando o pastor ou o dirigente do louvor aqui fala, fale agora palavras de adoração ao teu Deus, a igreja até fica mais silenciosa, porque a gente não tem tido prática de adorar ao Senhor através da oração, irmão. Eu estou falando desses mínimos detalhes, porque é nesses mínimos detalhes que a gente vai enfraquecendo, irmão. A gente vai fazer essa série toda esse mês, porque os hábitos espirituais é que nos fortalecem. É o que deixa a gente forte para todo e qualquer desafio, para o dia da alegria e para o dia da tristeza. E oração, irmão, é primordial. Então, quando você vem aqui na igreja e o dirigente anuncia aqui, vamos orar agora, enquanto está solando a guitarra, todo mundo fica quieto, enquanto entra o momento de solo do louvor, é a hora da igreja levantar clamor, até que volte a letra, até que cantemos juntos de novo. Erga suas mãos e adore ao teu Senhor. Adore. Mas o que eu falo para Deus? Fala que você o ama, fala que Ele é teu Pai, fala que agradeça por tudo que Ele tem feito na sua vida, fale alguma coisa, converse com aquele que cuida de tudo que está na sua vida. Mas tem que falar, irmão, tem que orar. Eu sou tímido, não é. Timidez tem um pouquinho, você pode falar um pouquinho baixo, você não é de erguer tanto a mão, de ficar tão assim, explícito, mas fale, abre a tua boca, fale com teu pai, adore o nome dele, exalte o nome dele. Irmãos, eu te garanto, a Bíblia te garante, você vai ser edificado. As coisas se transformam quando você ora. As coisas se transformam quando a gente ora, irmão. Porque aí nós acionamos o Pai,
nós comunicamos a Ele que nós estamos diante dEle, que Ele é o nosso Pai, que nós queremos a vontade dEle, que nós queremos o reino dEle, e aí então Ele abre os nossos olhos espirituais para entender tudo o que está nos acontecendo. E aí você vai tranquilo, e aí você continua, e aí você persiste, ainda que chorando, ainda que em lamento, você sabe que falando com Ele, Ele vai te falando, eu sou contigo, eu estou cuidando de você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Filipenses 4, 6 ao 7 diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Então, irmãos, sabe por que a gente fica muito preocupado? Porque a gente está falando menos com Deus. Quanto mais a gente fala com Ele, diminui a ansiedade, diminui a depressão, diminui a preocupação. Irmão, a palavra de Deus está garantindo. Antes que você não ficar preocupado com alguma coisa, coloca diante dele, que o Senhor conheça através da sua boca os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então agradeça, peça, ore. Tiago, então não posso pedir nada para Deus? Pode, peça, mas agradeça também, mas adore o teu Senhor também. Isso é a forma de orar, irmão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmão, a palavra de Deus não está falando assim, procure as coisas no mundo, se satisfaça com outros prazeres, com outros deleites, e aí a paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração e a tua mente. Não. Coloque os seus pedidos, a sua súplica e a sua ação de graça diante de Deus, e aí então a paz que excede todo entendimento entrará na tua casa. Está entendendo a fórmula, irmão? Não adianta, porque é natural, repito, dentro de nós milita a carne contra o espírito. A nossa carne, ela olha para o mundo, ela quer prazer mundano, ela quer prazer nisso, naquilo, na TV, no celular, nas coisas para fora. Em outra coisa, vício e alguma parada. Nós somos espirituais. Nós somos seguidores de Jesus. Ele já nos disse como orar. Já nos disse como colocar aqui em Filipenses está falando. Para eu ter a paz que excede todo entendimento, que é o que, irmão? É a paz em meio ao caos. É a paz na hora da batalha. É a paz na hora que todo mundo não está entendendo o que está acontecendo. Se na sua casa, na sua família, na sua empresa, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Se você, que é filho de Deus, ora e coloca diante do Senhor, Ele vai te dar a paz que excede todo aquele entendimento. Mas tem que pôr diante dele, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado aí, ore, e você vai ganhar a paz que excede todo entendimento. Irmãos, em Tiago 5,16, a parte B do versículo final dele, diz assim, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A tua oração pode muito. Diga assim comigo, a minha oração pode muito em seu efeito. Pode muito, irmão. A sua oração pode, a sua oração mexe, a sua oração toca o coração do Senhor. Amém? Mas, irmãos, a gente precisa ter sede disso. Lá em Lucas 11... que é outro trecho que vai falar dessa oração também, mas em outro momento, onde Jesus repete como devemos orar, antes dele ensinar, tem a sede do discípulo. Aquele que segue a Jesus tem sede por ele. Lucas 11:1 diz assim, Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então, irmãos, às vezes a gente sabe andar com Jesus, a gente sabe pregar, a gente sabe falar, mas eles perceberam algo ali que era essencial, ter uma atividade espiritual, ter uma comunhão. Então Jesus ele ensinou um modelo de oração, para isso, para a gente ter a comunhão, porque não adianta só a gente falar que é crente, não adianta a gente só anunciar, adianta sim a gente ler a palavra, mas para complementar, o que a gente indicou semana passada, o que eu sugeri para vocês? Leia, medite, pense no que você leu e ore. Tem que orar, irmão. Tem que apresentar diante de Deus. Tem que ter uma vida íntima, intimidade. Os casados aqui, como que você conseguiu intimidade com o seu cônjuge? Como que começa a intimidade? Falando, conversando, se abrindo o coração, abrindo a mente, tentando entender como que vocês vão viver juntos. É ou não é? Se tiver casal aqui que não está se falando, em nome de Jesus, né? Olha lá, hein? Meu marido nem fala. Fala, vai ter que falar, viu, marido? Tem que conversar, viu? Os homens aí, a gente precisa se abrir mais, viu? Falar mais com a esposa, viu? Amém? Tô te ajudando, hein, mulherada? Tô ajudando, hein?
E as irmãs têm que falar menos. Oh, não, desculpa, as irmãs continuam falando. Tô brincando, vai brincar um pouquinho. Mas a gente precisa falar como que a gente criou a intimidade, irmão? Conversando, falando, abrindo o coração, seguindo junto. É assim com Deus também, irmão. Imagine com aquele que é perfeito, que é aquele que é o nosso Pai, aquele que é soberano, aquele que é supremo. Por que não falar com Ele? Porque a nossa carne, o inimigo tenta usar a nossa carne para tentar tirar essa intimidade com Deus, irmão. Então a gente fala, nossa, tem gente que fala demais, né? Fala, é faladeira, nossa, conversa, se deixar a conversa meia hora, 2 horas, tudo bem, tranquilo. Mas está falando tudo isso com Deus também? Tem que falar com Ele. Essa é o maior sinal de intimidade com Deus. O nosso próprio Salvador, irmãos, a prática de oração de Jesus. Marcos 1,35 diz assim, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Meu Deus, aquele que era Deus, aquele que era Senhor, em forma de homem, ele orava. Ele se isolava e buscava a oração. Outro verso, Lucas 6,12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Irmão, tem maior exemplo que o nosso Salvador? Ele se retirava. Irmãos, para a gente ter momento de intimidade com uma pessoa, a gente faz o quê? A gente retira, se coloca em algum lugar onde vai estar só você e a pessoa, e ali com ela você tem uma certa intimidade, seja amizade, relação, cônjuge, ou seja ministerial. Às vezes, para você ser mais íntimo de uma pessoa aqui dentro, você precisa ter um momento a sós, porque se tiver outras pessoas falando, tiver outras coisas acontecendo, atrapalha a intimidade. Com Deus é a mesma coisa, nós precisamos ter a prática de nos isolar um pouco no dia, de nos retirar. Você tem se retirado no seu dia, irmão? Tirado um tempo a sós, você e Deus? Fala para o irmão que está do seu lado aí, tenha um momento particular com o teu Deus. Irmãos, é lógico que a oração em família, a oração com o cônjuge, a oração aqui na igreja é essencial também. Mas nós precisamos ter. Jesus fala, retira, vai para o teu quarto, porque o Pai te vê lá. É lá que Ele te vê, no sozinho, no momento, é o momento de intimidade com Ele, irmãos, e nós precisamos ter isso, nós precisamos ter esse momento, amém? Nós chamamos aqui no começo da oração, nós falamos que Ele é o Pai nosso que estás nos céus. Romanos 8,15 diz assim, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, esse é o Pai nosso que está nos céus. Nós estamos falando com um general terreno, nós não estamos falando com alguém frio, distante. Nós estamos falando com aquele que nos deu o poder, através do seu Filho Jesus, de hoje chamarmos Ele de nosso Pai. Nosso Papai. Abba, Pai é uma intimidade com o Pai. Intimidade. Ele abriu essa intimidade para mim e para você. Então, Pai nosso que estás nos céus. Mas por que a gente lê que Ele está nos céus? Ele é elevado, irmão. Ele é soberano. Você tem que olhar essa parte com um olhar de soberania. Ele é tanto o Pai íntimo que te deixa chegar perto dEle, e Ele se achega a você, ao mesmo tempo que nós engrandecemos aquele que está no céu, sobre todas as coisas. Então, nós estamos orando para aquele que abre o privilégio de termos intimidade com Ele, e ao mesmo tempo Ele é soberano sobre todas as coisas. Então você está orando por quem conhece tudo, por quem criou todas as coisas, aquele que ainda não perdeu e não vai perder e nunca perderá o controle de cada coisa que acontece na sua vida. Então, quando dizemos Pai nosso que estás nos céus, é aquele que está acima de tudo que acontece, de tudo que eu possa ver. Tudo que nós vemos é limitado, irmão. Ele vê além, Ele vê o amanhã, o depois de amanhã Ele já cuidou. Então Ele é o Pai nosso que estás no céu, porque Ele cuida de tudo na sua vida. Glória a Deus, que Ele seja louvado. Irmãos, Ele é Deus Emanuel. Diga comigo, Deus Emanuel, Deus conosco. Fala para o irmão que está do seu lado aí, o teu Deus é Deus contigo. Irmãos, na oração nós também o santificamos, então você já vai entendendo. Primeiro, a hora que você começa a orar, você vai falar com alguém que é íntimo,
que é o teu pai, perfeito. Se você ama teu pai e tua mãe aqui terreno, se você conversa, se você tem uma grande intimidade, já põe na sua cabeça que maior ainda e mais perfeito ainda é a intimidade com o nosso Deus Pai que está nos céus. Depois a gente santifica o seu nome, a gente glorifica, a gente lembra ao saber que Ele está elevado aos céus, que Ele é soberano sobre tudo, então Ele é santo. Então eu não preciso ter medo de orar para Ele, eu não preciso ter medo de repente estar orando para alguém que é corrupto, para alguém que pode cair, que alguém que pode falhar. Não, eu e você oramos para um Deus que é santo, o nome dEle é santo, Ele é imaculado, não há mancha no nosso Deus. Então é para Ele que você ora. Aí eu te pergunto, irmão, você ainda está sem vontade de orar? Como que você não vai ter vontade de orar para um Deus desse? Como que não vê um desejo de falar com Ele? Com esse que é elevado nos céus, com esse que é santo, santo, santo. Os anjos passam o tempo todo clamando Ele, adorando Ele lá, e logo, logo seremos nós na eternidade adorando santo, 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 santo e santo. Então é para Ele, começa aqui, irmão. Começa aqui a nossa intimidade, a nossa adoração. Venha o teu reino. Daniel 2,44 fala assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará, consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então nós santificamos o teu nome e nós pedimos que venha o teu reino. Sabe o que é pedir para vir um reino, irmão? É porque nós temos pressa em estar na eternidade com Ele. Então antes de você falar tudo que você tem que falar para Deus, você chama Ele de Pai, você entende que Ele é soberano, você santifica o nome dEle, você fala assim, eu estou orando para um Deus que é santo, e depois você pede para que venha, para que não nos falte um pedaço do reino dEle. A gente está vivendo aqui, irmão, só um ensaio do que é o reino de Deus, logo, logo isso vai se completar na eternidade. Mas peça, venha o teu reino, faça a justiça que tiver na sua vontade, Senhor, traga as bênçãos, traga a correção também que seja preciso. Quando nós pedimos o reino de Deus, é para que Ele estabeleça em nós, no meu coração, na nossa mente, na nossa igreja, o reino, a justiça, o poder, o amor, a correção dEle. Então nós pedimos que venha o teu reino, amém? E que seja feita a tua vontade. Essa parte é difícil. É a parte que mais milita numa oração. Porque, irmão, a pastora Marcela estava até falando hoje na aula, né, mano, no final. Eu ainda falar, calma, não vai falar tudo não, senão... Mas foi benção. Porque a gente milita, porque a gente estava até falando, né? Tem um versículo lá que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Aí a gente até indagou, brincando na aula, meu Deus, mas tem hora que parece que nem tudo coopera, mas tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, irmão. Eu sei que às vezes você pode estar em dúvida, você deve estar falando, mas Tiago, isso que está acontecendo na minha vida não é possível que vai cooperar para o meu bem. Vai. A partir do momento que nós oramos, seja feita a tua vontade, confia, irmão. Acredite. Não esquece, você está orando para aquele que é teu Pai, perfeito, aquele que está sobre os céus, aquele que é santificado e aquele que derrama o teu reino sobre nós. Então, quando nós pedimos, seja feita a tua vontade, então nós derrotamos a nossa vontade, nós colocamos de lado a nossa, nós até apresentamos diante dele. Você pode apresentar, olha quem fez isso. Lucas 22:42, o nosso Senhor Jesus, aquele que estava indo para a cruz, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Irmão, você acha que Jesus, ali o 100% homem, ele é 100% homem, 100% Deus, você acha que ali ele era tão masoquista a ponto de querer, desejar, ele estava indo com alegria para a cruz? Não, claro que não, a Bíblia deixa claro isso. Mas ele mostra pra gente, essa frase, tá? Esse verso aqui, essa fala dele na Bíblia, mostra exatamente no ponto dessa oração, nesse ponto no qual nós oramos, que nós fazemos a oração diariamente, é que nós devemos colocar: Senhor, se o Senhor quiser,
Eu estou pensando nisso aqui, não sai da minha cabeça. Eu queria isso aqui está doendo demais, ou isso aqui está precisando de uma solução. Se quiseres, faça, mas se não, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade sobre a minha vida. Irmão, o que aconteceu? Deus não quis passar aquele cálice, Jesus teve que ir para o sacrifício. E às vezes, irmão, a gente para no meio do caminho, a gente se afasta da presença do Senhor, porque a hora que chega a hora que a gente fala, Deus, mas eu não queria isso, eu queria aquilo, a gente esquece de pedir para que seja a vontade de Deus, aí a gente desiste, vai para outro lugar que parece pacífico, assim como Jonas fugiu da missão que o Senhor tinha dado para ele em Nínive, e aí depois ele é engolido por um grande peixe, porque a gente pensa que está indo para um lado confortável, mas na verdade a gente está indo para um lado ruim. Às vezes, irmão, nós precisaremos ir para o sacrifício, porque é a vontade de Deus que passemos por algum tipo de sacrifício. Você entende isso, irmão? Mas aí eu te pergunto, eu te falo, aonde foi a maior glória de Jesus? Na hora do sacrifício, na cruz. Às vezes, irmãos, Deus está te preparando, porque outra coisa que você precisa entender. Mas eu vou até ler no final aqui. Bate e ele vai abrir, pede e ele vai conceder. Mas às vezes, você vai bater sim, ele vai abrir. Mas às vezes Deus vai abrir a porta do não. Tem a porta do sim, mas também tem a porta do não. Sabe por que eu desanimo, Tiago? Porque eu falo, mas Deus não me responde. Responde sim, não também é resposta. Não vai também é resposta. Não pode também é resposta. Não vou te dar isso aqui também é resposta de oração. A gente não faz assim com o filho? Com os nossos filhos? Não vai não, ali não. Mas eu gosto, eu acho muito prazeroso ali, pai. Não vai, ali não é bom, eu já sei o que vai acontecer. É assim que Deus faz comigo e com você. Ora, pede, mas pede a vontade dele para a tua vida. E saiba ouvir todas as respostas de Deus, meu irmão. Todas. Ele tem resposta para tudo. Então saiba ouvir. Fala para o irmão que está aí do seu lado. Saiba ouvir o não de Deus também, meu irmão. Irmãos, o pão nosso de cada dia é uma dependência do Senhor, é saber que todo dia é a gente que trabalha aqui na terra, é a gente que rala, é você que rala, meu irmão, é você que rala, meu irmão, é você que corre atrás, claro que é, não é nenhum anjo que desce aqui e faz, é você que vai atrás do teu pão, mas é o Senhor que já preparou ele lá na frente para você, amém? Diz assim, Êxodo 16, 4, 5, quando Jesus fala isso, é uma alusão a essa passagem aqui. Então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu vou pegar aqui esse ponto aqui. Olha o que a gente ora na hora das ofertas aqui. Senhor, que o Senhor traga para a nossa casa, que o Senhor não deixe faltar nada no nosso lar, na nossa vida, o que é suficiente para que nós continuemos a te adorar. Às vezes a gente quer a mais do que isso, irmão, porque na verdade a gente está querendo outra coisa e não adorar o Senhor. Presta atenção. Quando o Senhor dava o maná lá no deserto, era para pegar a parte suficiente para aquele dia, não era para pegar a mais nem a menos. O Senhor tem o suficiente para cada dia da tua casa, irmão. Mas para quê? Para que você, aqui aí ele ainda vai falar, eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Ou seja, Deus te dá agora hoje o suficiente. Você vai obedecendo, você absorve, você agradece todo dia, porque o que tem lá no seu dia é suficiente. Amanhã, se tiver na vontade dele, como estava aqui, ele dobra. Você quer mais? Então se contente no pouco, agradeça, recolha o que é necessário no dia e com certeza amanhã ele vai dobrar o alimento na sua casa. É isso, irmão. Mas a gente tem que fazer tudo em adoração a ele.
Em adoração a Ele e louvor a Ele. Salmos 37, do 23 ao 26 diz assim, ó: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Anda no caminho reto, irmão. Seja um homem e uma mulher boa diante de Deus, e nenhuma da sua geração mendigará o pão. Fala para o irmão que está ao seu lado aí, recolhe o suficiente do dia, hein, irmão. Aleluia. Irmãos, depois vamos orar na parte da oração. Temos que orar isso também, perdoa as nossas dívidas. Porque, irmãos, a gente já recebeu a graça, a gente pregou sobre isso domingo passado, eu preguei aqui. Trouxe sobre justiça, misericórdia e graça. E o Senhor, Ele perdoa sim tudo que a gente já fez. Tudo que você fez até agora está perdoado. Você precisa crer nisso. Eu sempre falo, irmãos, que às vezes a gente cambaleia um pouco na fé. A gente dá aquela cambaleada, dá aquela desanimada, dá aquela esfriada. Porque te falta, irmão, às vezes a sensação de que você é perdoado. Às vezes, irmão, não tem ninguém te acusando, mas você se sente acusado. Não tem ninguém te desprezando, mas você se sente desprezado. Não tem ninguém te cobrando nada do que você fez há 5 anos atrás, há 10, há 15 anos atrás. O que você fez ontem, eu não estou aqui para te cobrar, porque o Senhor já te perdoou. Ele já te deu a graça do perdão, através do seu Filho Jesus. Então, você tem que falar para Deus. Você não precisa explicar mais nada para o mundo. Você não precisa explicar nada para ninguém. Eu não preciso explicar mais meu passado, irmão. Eu não fui um jovem fácil, mas eu não preciso explicar mais, porque hoje eu sou um novo homem em Deus, eu sei que Ele me perdoou, eu me sinto perdoado por Deus. Por isso que eu ando, por isso que eu continuo, por isso que eu estou aqui, mesmo achando que eu não mereço, eu vou, porque eu sei que se tiver gente que não me perdoou, mas eu sei que Deus me perdoou. Então, irmão, Deus te perdoou. Deus te dá a graça do perdão. E por isso Jesus fala, assim como nós perdoamos também a quem nos deve. E aí, irmão, aí é a nossa parte. Sentiu a graça do Senhor aí de ser perdoado? Agora também perdoe. Perdoe. Libere esse perdão, irmão. Não estou pedindo para você conviver de novo. Nem na Bíblia fala isso. Ah, mas não tem mais papo. Tá bom. Vai lá e fala que perdoa. Acabou. Se livra disso. A falta de perdão não escraviza quem você precisa perdoar. Escraviza mais você que não libera perdão. Libera, irmão. Libera esse perdão. Libera esse rancor. Libera essa mágoa. Faça essa oração. Peça perdão mais uma vez, sabendo que Ele já te perdoou, e perdoe quem te ofendeu. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Libera perdão, irmão. Amém. Efésios 4:32, para confirmar isso. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. E não nos deixe cair em tentação. Irmão, quando a gente ora isso para o Senhor, é porque a gente não pode ser orgulhoso achando que a gente não vai ter guerra, que a gente não vai ter batalha, que tudo a gente consegue vencer com a nossa força. Nada a gente vence com a nossa força. Então a gente tem que pedir para que o Senhor nos livre do que a tentação pode nos fazer. 1 Coríntios 10:13 diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. A tentação é humana, tá, irmãos? Não é de Deus, não. Tem gente que fala que Deus que manda a tentação. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ou depois que sobrevém a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Deus te dá o escape. Não me venha com essa que não dá para resistir. A Bíblia está falando essa manhã para você que você vai suportar e que Ele vai te dar o livramento dessa tentação. Irmão, quando eu falo tentação, não é só no âmbito físico, carnal, é mental, é financeiro, todo tipo de tentação, todo tipo de proposta suja que nos rodeia.
deixa eu te falar, não me venha com essa de que não dá. Dá, porque quem te dá livramento e proteção é Deus. Não sou eu, é Ele. Ele vai te dar força para suportar e vai te dar o escape. A gente canta aqui um hino que chama escape. Ele dá o livramento, ele fecha a boca do leão. Ele vai dar um jeito. Ele vai te dar força. É só você pedir e orar para Ele. Amém? Efésios 6, do 12 ao 13, só para lembrar. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmão, uma das suas armas é a oração. Usa ela, irmão. Usa essa arma. Não deixa ela parada, não. Ore, que ela é uma arma nessa batalha aí que você tem. Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor aqui, para eu encerrando. Aleluia. Para encerrar, Mateus 7, do 7 ao 12, diz assim, um pouco mais para frente, no Sermão do Monte. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Irmão, pede, busca e bate. Pode falar para o irmão que está do seu lado aí. Pede, busca e bate. E o Senhor vai te responder, irmão. Irmão, quem não ora, vive reagindo na carne. Quem ora, aprende a responder no Espírito. Intimidade com Deus sustenta o teu ministério. Oração é dependência diária, não evento emergencial. Não é só para orar no desespero não, irmão. Tá feliz? Tá tudo bem aí na sua casa? Tá tudo, casamento, filhos, emprego, carreira, tudo certo? Ora, agradece, louva ao Senhor também. Uma conclusão aqui que eu escrevi. Oramos porque filhos falam com o Pai. Você pode se colocar de pé. Oramos porque o céu governa a terra. Orar é descanso para a alma cansada. É força para o dia difícil. É luz quando tudo escurece. Na oração, entregamos pesos e recebemos a paz de Deus. Nós entregamos na oração nossos medos e recebemos a coragem. Nós entregamos o controle para Deus e nós recebemos a confiança. Oramos não para convencer a Deus nos ouvir, mas para aprender a ouvir a Deus. E quem aprende a orar, aprende a viver. Pastores que estiverem aqui, por favor, façam aqui aquela parede ministerial aqui, os pastores, em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero apelar para você, quero convidar você a vir aqui à frente. Você que precisa de uma oração sobre isso. Se você não está conseguindo deixar as coisas no controle de Deus, se você tem sofrido com anseio por causa disso, se você não tem conseguido orar na sua casa, orar em nenhum momento, você não consegue orar nem aqui na igreja, vem aqui à frente receber uma oração. Nossos pastores são preparados para te abençoar. Você pode falar o que você quiser, se você quiser, mas você vai receber uma oração de fortalecimento sobre isso. O Senhor quer recarregar suas energias hoje, Ele quer restabelecer esse hábito na sua vida. Se há alguém aqui que não consegue orar, que tem se sentido fraco sobre isso, vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós já temos corajosos e ousados aqui na frente. Não tenha vergonha, saia do seu lugar. Venha colocar um anseio. Se você não está conseguindo fazer uma oração específica para alguma coisa, para algo, vem aqui, fale com o pastor para ele te ajudar a orar sobre isso. Coloque as suas coisas diante de Deus agora. Aquilo que tem atrapalhado a sua vida,
coloque diante do Senhor. Se algo tem te causado ansiedade, depressão, se algo tem te causado desânimo, falta de disposição para a tua família, para o teu casamento, saia do teu lugar, venha receber oração. Se você precisa tomar uma decisão na sua carreira, no seu emprego, se você está passando por um momento de aflição naquele lugar, se você está passando por alguma enfermidade, alguma crise no casamento, na família, venha receber essa oração em nome de Jesus. O Senhor vai reacender essa chama em você. O Senhor vai reacender esse hábito. Hoje nós entendemos para quem nós oramos, para aquele que é eficiente, para aquele que faz, para aquele que tudo opera em nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você que está no seu lugar, levante as suas mãos e adore com o ministério de louvor. Aleluia. Santo, santo, santo é o seu nome, Jesus. Oh Pai, não fique no seu lugar. Se você está aflito, se você tem uma dor, se você tem algo para perdoar, algo para liberar, essa manhã o Senhor quer consertar isso. O Senhor vai alinhar através da oração. Se você está inconformado com alguma coisa e não consegue aceitar o desfecho dela, venha receber uma oração sobre isso em nome de Jesus. Não fique no teu lugar, deixa o Senhor te alinhar com a vontade dEle. Essa manhã o Senhor te coloca exatamente aonde Ele quer, aonde Ele preparou. Aleluia. Santo, santo, santo é o seu nome, Jesus. Vem, ó Pai, vem fazer a tua vontade. Venha, Senhor. Aleluia. Você que está no seu lugar, levanta as suas mãos, adore ao Senhor, ore também. Oh Pai, te buscamos, te exaltamos, ó Deus. Obrigado, Jesus. Você ainda pode vir aqui à frente. Não deixe o orgulho te segurar aí no seu lugar. Não deixe. Essa manhã o Senhor tem uma virada de chave na sua vida, nessa situação. É Ele que está prometendo. É Ele, o Pai perfeito, que ouve. Aleluia. Ele te ouve. Ele está com os ouvidos abertos para ti. Ele se inclina para ouvir o teu clamor. Oh Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos ouve. No céu, deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer. Santo, santo é o seu nome, Pai. Obrigado. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Você pode louvar, cante. Deixa o céu descer. Aleluia. Vamos pedir para que o Senhor libere os céus. Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer. Vem, Espírito Santo, abre as portas, as comportas do céu. Ei, nós pedimos, nós clamamos. Deixa o céu descer. Vem, Senhor. Oh, Espírito Santo, Deixa o invade os céu nossos corações, descer. invade a nossa alma.
tiver alguém aqui hoje, essa manhã, se você ainda não declarou, se você ainda não admitiu que esse Jesus que opera, esse que deu esse acesso ao Pai, para orarmos e termos intimidade com Ele, sabe quem te deu esse acesso? Jesus Cristo. Se há alguém aqui essa manhã, você jovem, adolescente, você junior, você que já tem idade, você que já é adulto, você que já é idoso, se você ainda não admitiu, se você não declarou com a sua boca, se você não fez a oração na qual você admite que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da tua vida, eu te chamo a vir aqui à frente agora para receber essa oração, para fazer essa oração com um dos nossos pastores, amém? Se tiver alguém que ainda não tinha ido numa igreja, que você não fez essa oração, vem aqui à frente, seja salvo, receba o passaporte da salvação essa manhã. Você vai entrar para a família de Deus. Você vai sair desse lugar de criatura, de criação, para se tornar filho de Deus. Se há alguém aqui essa manhã, aí na galeria, se tiver alguém, algum jovem que ainda não fez essa oração, eu te espero aqui na frente agora. Aleluia. Alguém? Aleluia. Glória a Deus. Todos salvos digam amém. Todos salvos digam amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Pastores, fiquem aqui ainda, por favor. De pé mesmo, vamos orar por pedidos de oração. Os irmãos que estão na live, se você tem um pedido de oração por alguém que não está aqui neste lugar, alguém especial em alguma situação, Pai, nós colocamos diante de Ti todos os pedidos de oração, ó Deus, nesse momento. Nós Te louvamos, irmão, Deus, por aqueles que já saíram do hospital, daqueles que já saíram das situações que estávamos orando, ó Deus. E nós colocamos diante de Ti agora pedidos de oração sobre pessoas que estão aflitas em enfermidade, presas em cadeias, em vícios, em alguma situação que pareça irreversível, mas o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que opera. Eu peço a Deus, em especial pela mãe do pastor Wagner, a nossa irmã Delsa, a nossa irmã em Cristo, ó Deus, que está internada neste momento, que o Senhor visite ela nessa hora, que o Senhor ampare a saúde dela, na onde ela estiver agora, em nome de Jesus, que o Senhor cuide de toda a família do nosso pastor Wagner neste momento, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Pode tomar o seu lugar, querido. Pastores, fiquem aí ainda, fiquem aí. Quero chamar aqui quem está fazendo aniversário, quem fez aniversário essa semana, venha receber a oração em nome de Jesus. Aniversário de casamento, aniversário de vida. Alguém fez aniversário essa semana? Não fique aí no seu lugar não. Ô Marcão, fez aniversário? Ô Glória, bora. Irmão José Rodrigues, aleluia. Quem mais? Se tiver aniversário de casamento, vem. Se estiver na galeria aí aniversariante, desce aqui pra gente orar por você, amém? Aniversariando também, querida? Glória a Deus, aleluia. Marcela? Amar, verdade, Amar fez aniversário essa semana. Vamos orar, igreja? Você pode orar comigo? Feche seus olhos, estenda suas mãos para eles. Senhor, nós louvamos a Deus pela vida dos aniversariantes, ó Pai. Pedimos a Tua bênção, a Tua prosperidade, ó Deus, que não falte a plenitude da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder, ó Deus, da Tua provisão sobre a vida deles, ó Deus. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui, podendo orar e se alegrar com o aniversário deles essa manhã. Que o Senhor continue multiplicando e abençoando os dias e os anos na vida deles, em nome de Jesus. Diga amém. Diga assim comigo: parabéns, Deus abençoe, e uma salva de palmas para os nossos aniversariantes. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Ah, tá. Irmãos, hoje... Você vai falar? Então tá bom. Irmãos, hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Ó, os visitantes, né? Vou falar depois. Cadê as mulheres? Vem cá, todas as mulheres, vocês vão receber uma oração. Dia Internacional da Mulher. É ou não é? Ah, vai falar que vocês não gostam de vir aqui. Lá. Irmãos, percebam como aqui na frente vai estar um barulho e para lá silencioso. Fica vendo. Olha lá, ó.
A baroeira. Oi, irmã, tudo bem? Então, nossa, cortou o cabelo. Você tá linda hoje. Olha lá. Se é os homens, não olha nem um pra cara do outro aqui na frente. Fica, parece que vai sair no tapa. Ô louco, esvaziou a igreja? Que isso? Eita, pode subir aqui, viu, minhas irmãs? Ah, então tá bom. Não por nós, não. Ó, tá vendo como tem resposta pra tudo? Falar, viu, velho? Eu teria pensado 5 minutos pra responder isso aí. Irmãs, vem aqui em cima, por favor. Vem. Não vai caber, vocês são muitas. Vem, irmãs, vem cá. Ó, sobe um pouquinho aí, ó, na escadinha. Não tem problema não. Os músicos já ficam desesperados já com as coisas aqui. Pode subir um pouquinho. Ah, vem pra frente. O que é, Nayane, que você tá me olhando? O que foi? Fiz nada, hein? Você quer que eu divulgue o Pilates aqui? Não. Ih, Pilates é coisa de mulher mesmo. Olha, rapaz. E não acabou ainda, ó. Tá vindo lá, ó. Vem, Jéssica. Jéssica. Ah, você tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Glória a Deus. Vamos orar, homens. Por ela, vocês podem se colocar de pé? Vamos orar? Isso mesmo, fica aí. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Vamos abençoá-las. Senhor, nós colocamos diante de Ti essa multidão de mulheres da nossa igreja, ó Pai. Obrigado pela vida delas. Nós pedimos a Tua bênção, nós como homens e filhos que estamos aqui, ó Deus, pedimos, ó Deus, que o Senhor continue sustentando, abençoando, dando sabedoria, graça, derrama a unção da feminilidade bíblica sobre essas irmãs, ó Pai, que elas sejam livres de toda a tentação, de todo o pecado, toda obra maligna que tenta distorcer, ó Pai, a feminilidade bíblica, ó Pai. Sejam mulheres abençoadas, nós te louvamos por quão guerreiras elas são, batalhadoras, mulheres que lutam diariamente, ou dentro de casa, ou no serviço, nas suas carreiras, cuidando dos filhos, ó Pai, aquelas que ainda vão ser mães, aquelas que ainda vão casar, ó Pai, que o Senhor já ensine, que o Senhor já vai abençoando em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque elas são braço dessa igreja, são força em oração nessa igreja, força em clamor, em adoração, em fazer acontecer aqui dentro, e te louvamos por isso, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Diga assim, homens, feliz dia da mulher, Deus abençoe, e uma salva de palmas para elas em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, minhas queridas. Tem uma lembrancinha para vocês aí nos corredores, tá bom? Ô, glória. Ah, não. Prestar atenção. Deixa todo mundo no lugar. Glória a Deus. Deixa eu anunciar os visitantes, tá bom? Queridos, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Quem está aqui pela primeira vez, levanta a sua mão. Aqui, ó. Aline, aqui, ó. Fica com a mão levantada, por favor. Nós temos uma irmã aqui. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Tem? Ô, glória. Lá em cima tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Fica com a sua mão levantada. Nós temos um ministério maravilhoso que chama Receber. Ele vai até você, te receber em nome de Jesus. Opa, lá no fundo? Fica com a mão levantada, por favor. O que nós vamos dizer para os nossos visitantes? Visitantes, sejam bem-vindos, voltem sempre e conte conosco. Uma salva de palmas para eles em nome de Jesus. Nós convidamos você a fazer parte dessa igreja, seja bem-vindo aqui, você vai ser muito amado nesse lugar, viu? Fala isso aqui?
Vamos pro vídeo? Cadê o Thiago? Solta o vídeo aí, Thiagão. Na escala PCD, auxiliando crianças com necessidades especiais e atípicas. Então, se você é um pedagogo, um professor, psicólogo, ou pai e mãe de criança atípica, ou tem um coração disposto a ajudar e a aprender, venha fazer parte desse trabalho tão importante, tá bom? Então, nós estamos precisando muito de ajuda desses profissionais ou de pessoas que tenham vontade de ajudar nessa área, tá bom? Ainda mais que aqui no Novo Espaço Kids nós vamos precisar de mais voluntários. Então, se você deseja, procura a Cíntia, a Elaine, tá bom? Já chama ela aqui no final do culto, vem aqui na frente, conversa com elas e se voluntarie para esse trabalho tão abençoado. Amém? Vai rolar ou não? Não? Não entendi. Ah, tá bom. Irmão, não, deixa eu só falar uma coisa sobre isso. Você falou isso aí? Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu, como pastor da igreja, queria te falar isso. Se você tem um filho neurodivergente, atípico, se você tem um parente familiar, hoje mesmo conversei com uma pessoa sobre isso e sobre um parente dela. Deixa eu te dizer um negócio. Essa igreja te ama. A gente ama o seu filho. A gente não tem vergonha de ninguém aqui. Seu filho, seu parente, seu familiar, se de repente seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, não atrapalha nada em estar aqui no nosso meio. Essa igreja não é elitista, não tem um nível, não. Nós estamos incluindo e recebendo todos. Então não se preocupe, às vezes tem criança que não consegue ficar no berçário, não fica no culto infantil, aí você acha que seu filho está atrapalhando aqui. Todos aqui entendem isso, todo mundo sabe. Se seu filho tiver que ficar sentado aqui no chão, comendo uma pipoca, alguma coisa, para você poder ficar no culto, e é só assim que fica, não me atrapalha, não atrapalha ninguém. Na verdade a gente quer abençoar, a gente quer continuar adorando. Então traga o seu filho. Só que também eu quero te provocar, ajuda-nos a cuidar de pessoas assim. Entendeu? Tem muita gente que fala, não podia ter juniores de domingo. Para a gente ter juniores de domingo, por exemplo, a gente precisa de mais voluntários. Se você quer que seu filho participe de juniores no culto de domingo, para você cultuar mais tranquilo, porque seu filho gosta mais de juniores do que aqui em cima, então se propõe a trabalhar para os juniores. Vamos ajudar. De repente vai ter juniores de domingo. Ó que eu estou falando sem falar com o Luiz e com a Silvana. Mas de repente dá certo. Mas eu quero deixar isso bem claro, essa igreja ama o teu filho, seja ele como for, porque ele é filho de Deus e nós amamos ele. Amém? Você pode dar uma salva de palmas pro Senhor por causa disso? Amém. Tá. Vai ter a arte da ação social? Ah lá, avisos. Ainda não? Tira um tempinho, faça seu cadastro e fique por dentro de todas as programações por lá mesmo. Mas já que você não está
A paz seja convosco, pessoal, tudo bem? Quem aí ainda não instalou o aplicativo da igreja? Ainda não? Tira um tempinho, faça seu cadastro e fique por dentro de todas as programações por lá mesmo. Mas já que você não instalou, vamos para os avisos da semana. Terça-feira, às 8 horas da manhã, temos a oração de jejum com a nossa amada pastora Regina. E na quarta-feira temos a quarta do poder às 19h30, juntamente com o bazar. Na quinta-feira, vamos ter a reunião do discipulado Semear, lá no Núcleo Quadrangular, às 19h30. A paz seja convosco. Estou aqui para convidar toda a igreja para a nossa vigília do Clube de Leitura, que esse ano também estará junto com Passos com Propósito. Vai ser nesta sexta-feira, dia 13, às 22 horas. O tema da nossa vigília esse ano é Corpo, Alma e Espírito, baseado no texto de 1 Tessalonicenses 5:23. Eu espero você, sua família e traga também um amigo. Sábado teremos a reunião de jovens e adolescentes, às 6 horas aqui na sede mesmo. Esperamos você. Bem, E no domingo às 7h35 vamos iniciar o nosso café e às 8 horas a escola bíblica. E às 9 horas teremos o início do nosso culto da família. E você que não pode vir de manhã, temos às 18 horas também. E atenção, teremos o nosso bazar que irá acontecer antes e depois dos cultos. E nessa semana nós iniciamos a leitura de março, O Grito de Eva, que fala sobre a violência contra a mulher nos lares cristãos. Se você deseja aprender mais sobre isso à luz da palavra, nos procure no final do culto. lembrando que o nosso batismo está chegando e as aulas já estão Gente, cadê o Douglas? Douglas e Alexandra, fiquem de pé. Nossos líderes de ação social a partir de agora. Irmãos, mais uma vez estimulando a você, se você puder contribuir, nós ajudamos bastante famílias aqui da igreja mesmo, em situação complicada. Aqui, ó, tá aqui a arte, tá aqui o QR Code. Se você quiser contribuir, ou procura o Douglas e a Alexandra para continuar ajudando. Amém, irmão? Isso também é um hábito espiritual. Irmãos, vocês viram que não teve evangelismo ontem, né? Por causa da chuva muito forte. Lá no lugar não tinha nada, nem os food truck lá conseguiram se instalar. Mas a gente vai remarcar. Teve o treinão aqui, teve um momento de comunhão aqui na capela. Mas nós vamos remarcar o evangelismo e vai ser uma bênção. E você que não ia ontem tem a oportunidade de ir na próxima data, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Vamos encerrar o culto, irmãos? Uma bênção, né? Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez. A tua obra completa, ó Pai. Nós oramos para aquele que é o nosso Pai perfeito, sublime, soberano sobre todas as coisas, mas que é íntimo nosso também, que inclina os seus ouvidos para nos ouvir, ó Pai, e atender, ó Pai, as nossas orações conforme a tua vontade. O Senhor que nos perdoa, o Senhor que nos livra do passado e agora nos dá esperança para o dia de amanhã, para o nosso caminho, ó Pai. Nós te louvamos, nós queremos levar tudo isso para nossas casas, para os nossos ambientes de trabalho, para aqueles que amamos, ó Deus, para que também entendam a importância da oração. Leva-nos em segurança agora, ó Pai, em nome de Jesus, para as nossas casas, e já te peço a bênção da semana sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus, se você concorda comigo, diga amém. Dá um abraço, irmão que está do seu lado aí, deseja para ele uma ótima semana e fala assim para ele: quarta tem culto. 1, 2, 1, 2.